Olá, no vídeo de hoje a gente vai conversar com o João Borges, que é diretor e roteirista do filme Rua Guaicurus. O filme conta a história de um grupo de prostitutas que trabalham em um hotel que fica localizado na rua, que dá título ao filme. E lá se encontra uma das maiores zonas de prostituição do Brasil. Então, um dos focos do filme é justamente contar um pouco sobre o cotidiano dessas mulheres. O filme é uma união entre documentário e ficção, e para o espectador, em muitos momentos, fica difícil fazer essa distinção entre o que é ficcional e o que é documental. Mas algo que se destaca bastante no filme é o valor que a câmera traz a elementos do cotidiano dessas mulheres e também a atenção para as questões emocionais delas e também para a atenção às suas vidas pessoais que também são retratadas nesse filme. Além desse filme, João Borges já dirigiu aí vários curtas-metragens e a gente pode citar Cajaíba de 2011, Tigre de 2013, Moto Perpétuo de 2015 e Capa Cruzes de 2016. E todos esses filmes estão disponíveis na Embaboplay, tá? Que é um site que disponibiliza esses filmes para vocês assistirem depois, tá bom? E eu queria deixar um recado, antes de a gente ir pra entrevista, que é pra vocês curtirem e compartilhar esse vídeo, tá bom? E também se inscreverem aqui no canal do Cineasta Humano, tá bom? Pra vocês ficarem sempre por dentro das nossas próximas entrevistas e outros conteúdos também que a gente gosta de trazer aqui pra vocês sobre cinema nacional, tá bom? Agora sim, bora pro vídeo. O Fábio pediu pra gente procurar. Tô começando agora. Ah! Você que é a novata? Não é pra mim. Meu nome é João Borges, eu faço cinema. Meu primeiro filme é de 2010, é um filme que eu faço no interior da Bahia, é um filme feito de uma cidade chamada Cajaíba, onde se construíam barcos de forma artesanal. Vale a pena dizer que os meus curtas, para quem tiver curiosidade de assistir, estão no site da Embaúba, a Embaúba Play, que é a distribuidora do Rua Guaicurus também, e estão lá disponíveis gratuitamente. Tem 4 curtas meus, eu acho que são curtas lindos, vale a pena assistir. E aí eu venho trabalhando assim muito com o aspecto do documental, desde o Cajaíba, depois eu fiz um filme a partir de fotografias de um tio meu que morreu, depois fiz um movimento aqui que acontece no interior, que é uma migração religiosa aqui no interior de Minas Gerais. Depois foi um personagem aqui chamado Bernardo Riedel, aqui em Belo Horizonte, que construía telescópios. Então, assim, todos os meus filmes foram com uma pegada documental. Pouco a pouco eu fui entendendo esse lugar das ferramentas da ficção, ajudando a organizar o filme documental, causando, então, uma coisa mais híbrida, assim por dizer, sabe? Então, o Rua Guaicurus mesmo é uma pergunta muito recorrente, né? Se é uma ficção, se é um documentário, fica assim nesse limbo. Eu acho que culminou no Rua Guaicurus essa coisa que eu já venho desenvolvendo desde os meus primeiros curtas, né? Porque o meu processo criativo, geralmente, eu sou um diretor que eu preciso de estar na pesquisa do filme. Muitas vezes a gente contrata os pesquisadores, né? E aí ele já traz os personagens. Para mim é fundamental participar, ser um pesquisador, porque eu preciso de ter uma conexão. Eu trabalho muito com não atores e aí tem essa coisa, sentir empatia, sentir as trocas como são, né? Então, para mim é inconcebível estar num filme se eu não faço parte do processo de pesquisa dele. E aí, durante esse processo, inclusive, eu vou observando as cenas, vou observando os cotidianos dos lugares, entendendo que cenas que eu gosto. Tem um recorte, lógico, do meu olhar, né? Assim, não são processos, geralmente, do cinema direto, né? Que você vai com a câmera na mão e vai filmando tudo. Não, eu realmente passo, às vezes, mais tempo observando, entendendo quais são as cenas que eu gostaria de mostrar nos filmes, e aí eu roteirizo isso, vou escrevendo. Geralmente os diálogos, como eles vão ser interpretados às vezes pelos próprios personagens do filme, né? Então, eu só faço uma sugestão de diálogo, e aí eles sabem direitinho, igual contou para mim em algum momento e tudo mais, só que aí eu vou criando artifícios para que aquilo ali aconteça em cena, e não de forma como entrevistas diretas. É o que acontece, por exemplo, no Rua Guaicurus. Você falou que tá um dia sem ver ele, né? Tem 4 dias. Então não vai dormir lá. Eu te levo no ponto, dá uma coisa, você vê ele. Porque senão daqui a um dia vai ficar chamando a babá de mamãe. Esquecer de mim. E você? Por que você tá aqui? Não dei certo com a minha família, não. Eu escutava histórias, por exemplo, da menina me explicando como foi a primeira vez que ela abriu a porta. Ela trabalhava, são mulheres que trabalham na prostituição, né?
e são hotéis de prostituição, e ficam ali, as mulheres ficam hospedadas nos hotéis e os homens passando nos corredores, e elas ficam com a porta, né, alugam aquele quarto, e em um momento elas abrem a porta, né, para receber os clientes. Então, muitas delas contavam a dificuldade, o drama que era abrir a porta dos quartos pela primeira vez. Então, poxa, essa é uma cena que eu acho que teria que estar no filme. E aí eu vou criando, então eu falei, olha, então eu vou colocar o filme é uma atriz que vai iniciar na prostituição. Então, o espectador vai entrando dentro da zona com essa iniciante. Chega no quarto, entende como é, aí a iniciante vai encontrar uma outra prostituta que é mais amadurecida, aí ela vai explicar direitinho como que é o processo lá dentro, como funciona, quais são as questões importantes das atividades prostitutivas, né? Esse, mais ou menos, assim, o primeiro momento é observacional. Eu acho que uma grande característica para a gente que trabalha com cinema é ter um senso de realidade e de observação, né? Isso eu acho muito importante. Enfim, esse geralmente é o meu primeiro passo do processo criativo, realmente é inspirar digamos, naquilo que poderia ser documental, né? E aí depois, através das ferramentas da ficção, eu coloco aquilo em cena, a encenação dos fatos, do que é observável, né? Isso não é uma coisa feita por mim, já faz isso desde muito tempo, né? Desde Nanook, né? Já era um filme feito dessa forma, né? E, inclusive, eu também queria te perguntar de onde também surgiu, né, a ideia para realizar esse filme, né? Bem, primeiro que a Rua Guaicurus, aqui em Belo Horizonte, é uma rua, assim, muito conhecida, faz parte do imaginário da cidade, sabe? É uma zona de prostituição, onde tem de 24 a 30 hotéis de prostituição, e ali vivem 2.500 a 3.000 trabalhadoras do sexo ali. Então é uma região que é toda fomentada pelo trabalho sexual, pela prostituição, né? Então os restaurantes são virados para ali, né? As farmácias, né? Todo o comércio, os shoppings populares, tudo está em volta daquilo ali. É um grande caldeirão no centro da cidade, né? A gente fala aqui que é uma zona moral, né? A região do Baixo Centro, né? E aí, em 2016, eu fui convidado para fazer uma residência artística ali na Rua Guaicurus. É um artista daqui de Belo Horizonte, junto com a Associação das Prostitutas, fazem essa residência artística e faz uma convocatória aberta. E era interessante, porque a gente ficava dormindo dentro dos próprios hotéis. Então, a gente sentia mesmo o processo como é, dia e noite funcionando, as músicas, e o processo durou mais ou menos um mês. E aí, nessa ocasião, inclusive, eu fiz um trabalho de termografia, que são imagens feitas a partir do calor dos corpos, né? É uma imagem infravermelho, diferente da fotografia, que é feita, a imagem capta a luz, na imagem de infravermelho ela capta o calor. Então, eu conseguia fazer imagem dos programas dentro dos quartos, mesmo com a luz completamente apagada. Então, eu conseguia fazer imagens muito íntimas e com texturas interessantes, porque a partir do calor dos corpos, você vê onde eram as zonas mais quentes, onde as zonas mais frias do corpo e tal. E aí foi essa participação durante a residência artística. Eu juntei com mais 2 outros artistas, escrevemos um edital e a gente ganhou, e aí realizamos o projeto. Mas esse foi a primeira entrada minha dentro da Rua Guaicurus, de onde veio a ideia de fazer o filme, né? Você comentou algo muito que eu achei bem interessante, né? Que foi essa sua, inclusive você agora deu mais complemento, né? Sobre essa sua necessidade de estar imerso, né? Nos universos, né? Que você vai depois mostrar em tela, né? Então, também queria te perguntar sobre como que, não sei, como que essa sua, durante o dia a dia, assim, da produção, como é que foi, né, para realizar esse filme? Primeiro, nesse momento de percepção, né, como você já comentou, mas também durante as gravações com a equipe que, né, que realizou o projeto, né, e também com as atrizes, né, que também participaram do projeto. Eu tenho uma coisa, Walter, que é eu preparo antes bastante, principalmente a minha relação com os atores, ou os personagens, não atores, enfim, não profissionais. Preparo bastante para quando a gente chegar no set estar bem sintonizado, porque foi um filme feito com baixíssimo recurso, com 12 diárias só de filmagem, então eu tinha que estar com tudo mais ou menos assim organizado para conseguir rodar o filme em 12 diárias. Então, assim, basicamente, no Rua Guaicurus, o que eu acho que foi interessante foi, eu cheguei dentro da zona para fazer a pesquisa de ator.
de atriz. Primeiro foi dificílimo entrar ali dentro da zona, porque ninguém queria parar para dar uma entrevista, para conversar comigo e tudo mais. Então, eu comecei a pagar pelos programas, e aí eu entrava com um gravadorzinho dentro do quarto, e aí eu comecei a gravar as conversas, e ali, durante aquelas conversas, a gente foi criando certa aproximação, eu voltava em uma, voltava na outra no dia seguinte, e aí eu fui criando aproximação, e durante essa aproximação, a gente já vai fazendo um recorte nesse personagem a partir do seu olhar, você enaltece, a personagem fala assim, ela faz um gesto que você, por exemplo, vou usar um exemplo claro do filme, eu estava ali, e aí e tem hora que ela pede a marmita pela janela, né? E aí eu vi ela pedindo a marmita e eu falei, poxa, que cena interessante, né? Vamos repetir ela no filme? Vamos, isso aqui é legal, assim, como você faz. E aí eu recorto ela, já viu que o meu olhar já disse, olha, isso eu gosto. Tem uma cena que ela tá cortando as camisinhas, assim, desempacotando as camisinhas. E aí eu falo, vamos repetir isso em cena? Ou as falas que ela fala com o namorado e tudo mais. Então, eu vou recortando, vou escrevendo durante o processo, eu leio para elas o roteiro, eu levei a câmera para filmar, e aí eu filmava, depois mostrava na tela, ó, como isso aqui funciona, olha como isso aqui não funciona. E aí a gente foi criando uma proximidade que, durante a pesquisa, quando eu chego durante a produção, já estamos mais ou menos encaixados ali, apesar de todo o improviso do momento, os diálogos, já está tudo ali mais ou menos com uma intenção. A intenção da cena é uma coisa fundamental na escrita do roteiro, né? Você está ali no cabeçalho, principalmente se tem uma onda mais documental, ter ali aonde você quer chegar com aquela cena. Então fica mais fácil de você ver que, às vezes, não chegou da forma que você imaginou, mas ela chegou de uma outra forma, então o documentário tem essa abertura também, né? E aí eu fiz esse processo de preparação todo, e no set, como a gente estava dentro dos hotéis de prostituição, entrar com uma câmera é mais difícil do que entrar armado. Todo mundo arrepia com uma câmera ali dentro, é terrível. Então eu entrei com a menor equipe possível, mesmo porque não teria muito como ser diferente. O orçamento delimita muito o resultado do filme, né? Porque com o orçamento que a gente tinha, a gente não conseguia fechar os hotéis, fazer... Tem uma cena que tem nos corredores, que é um que a gente grava na madrugada, que o dono do hotel nos autorizou e tudo mais. Mas, em geral, a gente não tem que filmar dentro dos quartos. Então, é um filme que se passa muito dentro dos quartos, quando as portas se fecham. Traz até um clima mais íntimo. Tem gente que já acha que é um pouco mais voyeurístico, né? Porque é a curiosidade das pessoas que não conhecem tanto a Rua Guaicurus, né? O que acontece, né? Por trás das portas, os fetiches, né? As encrencas, né? Os desejos, né? Então, eu acho que o filme possibilita esse tipo de coisa, né? E, bem, voltando aqui no processo de... Às vezes vamos viajando um pouco, né? Mas assim, voltando no processo de produção, e trabalhei com essa equipe pequena, com iluminação a maior parte do tempo natural, né? Assim, com as luzes naturais, né? Ali do que são vermelho ou azul, predominante na zona mesmo, né? E aí, cara, assim, eu acho que a gente vai pegando, não sei se é o caso de entrar em pequenos detalhes, mas assim, tem umas coisas interessantes de direção de ator, né, que é interessante a gente principalmente trabalhar com não atores, né, como que a gente consegue criar formas deles conseguirem atuar e parecer natural, né? Enfim, eu acho que isso já é uma coisa mais detalhada, né? Mas basicamente eu acho que foi isso, o processo de produção. A gente fez um plano mesmo de filmagem, cena 1, repetia, uma, duas, três vezes, até a gente achar que ficava bom. Como a gente só tinha uma câmera também, a gente tinha que repetir para poder fazer ângulos na hora da montagem, né, para fazer diferentes cenas, fazer uns recortes nos planos detalhes, né, eu acho que tinha essa pegada também. E eu acho que, basicamente, de forma ampla, assim, foi esse o nosso processo, assim, produção baixa, equipe reduzida, bem no estilo do cinema brasileiro aí, né, latino-americano em geral, né, baixo orçamento, né, a gente vai criando... Isso me interessa, cara, eu gosto muito de ver os filmes que são feitos também com baixo orçamento, porque eu acho que a criatividade ela tem que atuar para superar esse limite, né? Então, assim, eu gosto muito de ver a quantidade de soluções que os brasileiros, que nós estamos fazendo cinema, nós encontramos para poder superar essa dificuldade mesmo, né? Dos baixos orçamentos, e como isso está impresso nos filmes, e que eu acho que são imagens possíveis, são filmes possíveis, eu me sinto mais próximo dessa linguagem, sabe? Inclusive, assim, dá para perceber muito também pela sua fala que
Acho que muito dessa questão do orçamento, né? Querendo ou não, ele acaba deixando marcas também na própria linguagem do filme, né? Como você bem comentou, né? Por exemplo, não tinha como fechar o hotel, por exemplo, né? Então você tem que trabalhar a partir disso, né? Isso acaba tendo muito reflexo na linguagem também, né? Eu estava conversando com a produtora esses dias e estava falando assim, olha, cada vez mais eu tenho consciência da importância da produção dentro da imagem, da arte do filme mesmo, assim, da onde que o filme chega, assim, como tá tudo muito entrelaçado. Às vezes a gente fica olhando a produção, às vezes como um processo mecânico de fazer acontecer, de pagar, fazer contrato, nota fiscal, pagamento, não sei o que é isso também, mas ele tem um lado, é igual o diretor também, tem um lado de escrever, de escrever em edital, de escrever em festival, que é maçante, né, mas necessário, e a mesma coisa também com a produção. Tem um lado que é mesmo de executivo e tudo mais, mas tem um lado da criatividade, inclusive para superar os limites. Assim, a produtora do filme, realmente, eu falo para ela, ela fez um pequeno milagre, a Mariana Andrade, né? Você fez um pequeno milagre de produção, porque a gente fez com R$90 mil o filme, tudo, né? Então, assim, realmente era um edital de curta que a gente tinha ganhado, né? Então, ela foi realmente muito criativa, e a gente foi superando. E o fotógrafo, trabalhamos com a câmera que a gente tinha, na época era uma 5D da Canon, que foi uma câmera que foi muito usada, né? E a gente foi com o que a gente tinha mesmo, né? Eu fiz uma primeira parte, assim, de um select de imagens e tal, já para a coisa já chegar mais organizada na mão do montador, né? Então, assim, a gente vai... Isso é uma pena, porque também a gente acaba acumulando muita função também, né? Eu posso dizer que eu faço o que tiver na frente para necessário para o filme acontecer, né? Sim, acaba sendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Você comentou que seria um pouco de preciosismo, né? De falar um pouco mais do trabalho com os atores e as atrizes, mas acho que seria legal, né? Você comentar, né? Porque depois, quando eu saí do filme, né, eu realmente fiquei com essa dúvida, né? Se eram atores ou de fato eram as pessoas que estavam no filme, né? As pessoas reais, vamos dizer assim, né? Não sendo atores, né? Então, e você até comentou um pouco como foi esse trabalho, né? Desde a pesquisa, né? Mas queria que você entrasse também um pouco mais nesse meio, né, assim, a fim de explicar, assim, como que é, né, fazer esse trabalho com não atores, né, e a própria atriz, tem uma atriz no filme, de fato, né, que trabalhou lá na época, um período lá, né, e depois ela voltou pro filme como atriz, né. Também, como é que foi esse seu diálogo com ela para fazer a participação no filme, etc. Eu acho que tem uma coisa dos jogos. Cada filme você tem que sacar qual que é o jogo de cena do filme, os jogos que cabem dentro daquele filme, né? Então você vai sacando quando que ela se expressa de forma natural, quais são as histórias que mais se repetem. Isso quando é o não ator e você tem a chance de estar vivenciando um tempo antes com ela, né? Tem essa coisa básica de não falar olhando para a câmera, que é básico, mas é um desafio grande, porque nunca vi uma curiosidade tão grande de dar aquela, acho que uma olhadinha rápida e não vai ver e fica óbvio, né? Tudo no cinema fica muito grande, né? Assim, então, por isso que é legal você mostrar no momento que ela olha e ela vê, né? Aí resiste, não, realmente dá ruim, né? E aí você vai sacando, assim, os jogos de como que você consegue deixar o ator, a atriz, relaxado em cena, natural em cena. Então, assim, achar ações que ela possa fazer durante a fala, que ela não fique, assim, dura, que ela consiga canalizar também a energia dela, concentrar a partir de uma ação. Por exemplo, quando ela está destacando as camisinhas. Então você vê que ela começa a destacar, começa a cantar e tal. E você dá uma ação para o personagem, é uma coisa que costuma funcionar bastante durante uma atuação, seja uma coisa na mão, seja tá varrendo. Por exemplo, até mesmo entrevista, quando você faz uma entrevista e senta a pessoa na frente da cadeira, ela endurece muito. Então, é legal quando, por exemplo, ela está ali varrendo o chão. Você vai e cola com ela e ela segue varrendo, e aí ela está falando, a fala flui melhor, o pensamento flui melhor. Eu tenho essa sensação. Lógico que isso é uma estética, né, que nós estamos falando. Tem filme que vai funcionar com entrevista direta mesmo, é informativo, ou é didático, enfim, o que for, né? Mas dentro desse outro processo, a gente vai deslocando. Aí ela pode estar falando com a câmera e varrendo, mas a gente pode colocar, por exemplo, um outro personagem ali e ela está falando com esse personagem. Então você já cria uma nova camada, aí você começa já a criar uma dramatização. Ela já sabe que vai ser colocado na pessoa, que ela vai estar varrendo e tal. E aí você exige ela representar papéis que ela mesma viva, né? E se você acessa as emoções que ela mesma viveu,
é impressionante, porque quantas cenas eu fiz e a pessoa, por exemplo, revive a emoção e morre de rir, tantas vezes ela repita a cena ou chora, né? Porque ela fica revivendo. E a câmera, ela traz uma memória mais dramatizada, ela tem essa força, assim, ela tem a força de, ao mesmo tempo que ela tem a força de inibir, mas ela também aumenta muitas vezes, né? As pessoas se emocionam na frente da câmera, né? Então, é jogar com essas ferramentas, né? Eu acho que, às vezes, por exemplo, você tem que entender que algumas personagens funcionam melhor falando de primeira. Você tem que pegar e valer de primeira. Vamos fazer esse diálogo aqui, ele vai valer de primeira e tal. Você vai sacar que aquele personagem funciona assim. Tem personagem, cara, que às vezes com a repetição eu acho que funciona melhor. Tem gente que, principalmente o ator profissional, às vezes com a repetição vai ficando cada vez mais natural, né? Então, a leitura de texto, né, eu acho que ela vale, mesmo que depois você abandone o texto, mas fique ali com o direcionamento, com a fala, tem que chegar no ponto X para a gente alcançar a intenção da cena, né? Então, eu acho que isso a gente tem que ir sacando. São questões que você tem que ir avaliando de cada ator, de cada atriz, de cada circunstância. Eu acho que filmar e mostrar também, depois a gente assistir junto o que foi feito, eu acho valiosíssimo, né? Acho valiosíssimo. Tem gente, por exemplo, quando você está fazendo documentário, mais, assim, funciona também, são pequenos recursos. Por exemplo, você fala, corta, e você combina que não vai cortar com o cara que está filmando, com o fotógrafo. E aí, às vezes, surgem coisas incríveis depois do corta. O Rua Guaicurus, ele tem coisas... Quase fiz um filme que ele tinha, assim, que ele acontecesse depois do corta também. Ele quebra a quarta parede, sabe? Eu acho que é interessante também. Depende, são vários mecanismos, porque aí a pessoa... relaxa, ri, fala, nossa, fiquei nervosa, não sei o quê. E aí só, gente, eu tava falando aquilo outro, não sei o quê, mas não foi assim, não. Aí a coisa fica mais espontânea. Aí ela não tá tendo uma pressão que a câmera muitas vezes pode exercer também, né? Então, eu acho que, fundamentalmente, com os atores, eu acho que é esse trabalho de resgatar as emoções que ele viveu. Eu acho que esse é um trabalho interessante, você propor, você criar o clima no set, se é uma cena mais introspectiva, você ir criando isso, você dá tempo do ator entrar naquilo, você pede para ele recuperar aquela emoção, trazer para a cena e tudo mais. Como eu já conheço, geralmente, eu já começo a entender os gatilhos que levam aquela pessoa a aquele tipo de reflexão ou aquele tipo de emoção, sabe? Então, eu acho que, por isso que eu falo que essa convivência, eu sempre fui muito bom de imitar os meus amigos, sabe? Assim, o jeitão, as idiosincrasias de cada um. Então, eu acho que tem essa coisa da observação e você conseguir entender como você leva essa pessoa naquele ponto ali, né? Com um ator é diferente, eu acho muito gostoso também, com um ator profissional, você sobe um tom, desce um tom, vamos melhorar essa fala, vamos ser mais agressivos. Tem muito ator que responde isso de uma forma mágica, assim. O Carlos Henry, que trabalhou no Rua Guaicurus, ele é o marido da Monique, a loura, ele é o namorado dela, que vai levar o leite para ela e tal. Ele é um puta ator, bonzinho, malzinho, não sei o que. Ele faz, não sei se você reparou, ele faz o Bacurau. Ele é aquele cara que tem a arma no Bacurau, que atira, você vê que ele faz outro papel completamente diferente, assim. Ele é um ator incrível, muito gostoso de dirigir, o cara que consegue ir regulando ali, pouquinho em pouquinho, as emoções e tal. É outra dinâmica, né? Uma outra dinâmica. Aí depois ele passa mais por uma construção de personagem, diferente de você recortar um personagem, né? Que já é real, né? Eu gosto muito, olha, eu acho que tem uns livros que podem... Eu gosto muito do livro, se eu não me engano, do Bresson, se eu não me engano, chama Metafísica do Cinema, que ele tinha uma ideia de que tinha que tirar toda a dramatização. O ator, ele pegava só a imagem do ator. Tem um filme dele, ele usa bem essa técnica, chama O Dinheiro, em português, eu acho. Que é assim, ele pega só as faces, né? E aí, só pela montagem, ele consegue ir dramatizando. Foca no rosto, foca na arma, foca na mão roubando a carteira, né? Então, assim, é uma forma também, uma outra técnica. Os atores que odiavam, ficaram putos com ele, né? Porque falaram, porra, tá tirando todo o nosso trabalho. Mas, assim, tem o trabalho de montagem também, né? Que é
famoso efeito Kuleshov, né? Depende do que você monta, como você monta, você dramatiza seu filme também, né? Eu tenho mais uma última pergunta, é mais com relação ao tema. Queria te perguntar se, não sei, de alguma forma você ficou talvez meio acuado ou não ao tratar esse tema da prostituição, até porque, tipo, é um tema muito tabu ainda, eu acho, né? E muitas pessoas têm muitos preconceitos, muitos olhares assim, a favor ou não, né? Mas enfim, diversos olhares, né? É um tema que traz muitos pensamentos, né? Então eu queria te perguntar como foi pra você também, né, trabalhar com esse tema, se você pensou em alguma coisa, algum tipo de reação, alguma coisa nesse sentido. E se normalmente, também de forma geral, isso afeta na sua criação, se você se preocupa com que tipo de temática você vai trabalhar, se isso vai ter uma repercussão positiva, negativa. Eu já, na escolha dos meus filmes, eu já fui bem mais conflituoso, digamos assim. Eu falava, puxa, sobre o que eu vou falar? O que faz sentido para mim fazer um filme, assim, e às vezes isso me trazia até uma imobilidade, assim, de tão que eu ficava procurando essa profundidade, né, e acho importante essa etapa e que seja superada também ela e você vá à frente com o filme, né, eu acho sempre que também a forma como você vai falar das coisas, hoje eu percebo que eu posso falar de qualquer assunto, desde da zona de prostituição até uma cidade onde constrói-se barcos, enfim, sempre eu percebo assim, o meu olhar sobre aquilo, né? Isso para mim é sempre assim, como que eu enxergo o mundo, a partir de quê? E eu, por exemplo, eu hoje, vendo os meus filmes, assim, de forma geral, percebo o que tem a ver com o meu olhar, eu tenho muito olhar do cotidiano, eu entendi que o cotidiano, para mim, é o extraordinário, ou pelo menos deve ser o extraordinário, né? O clímax da vida é um pouco cotidiano também, porque assim, a maior parte do meu tempo eu vivo no cotidiano ordinário, trabalhando, levando o filho para a escola, lavando louça, fazendo almoço, sabe? Escrevendo um roteiro, aí de vez em quando eu ganho um edital, às vezes eu sou selecionado para um coisa, às vezes um maluco lá do Manaus me chama para dar uma live, sacou? Para conversar com ele. E assim, mas a maior parte do meu tempo é um cotidiano mais simples, ordinário, assim. Então eu comecei a valorizar muito isso dentro dos meus filmes. Os meus filmes têm muito a ideia da rotina. Eu adoro a minha rotina, adoro o cotidiano mesmo, e as imagens que são possíveis para a gente, né? Tem um curta meu que chama Capa Crucis, vale a pena assistir, é muito bonito, que por um momento eu ia usar imagens, é um cara que é astrônomo, que leva um telescópio para o céu, assim, né, a gente fica observando o céu, e em alguns momentos eu pensei em colocar imagens da NASA, lindas, maravilhosas, eu falava, cara, mas essas imagens são tão distantes, tão pouco possíveis, quando você enfiava o olho naquele telescópio ali, você via uma estrelinha desse tamanhozinho, piscando, e aí você se fascinava por saber que ela era de não sei quantos, milhões de anos-luz, perto do buraco negro de tal, dando constelação de Andrômeda, de não sei aonde, e aí eu falei, cara, essa imagem possível, essa imagem que eu chego nela de verdade, que ela não é idealizada, sacou? Então eu gosto muito dessa linguagem, assim, foi desenvolvido no meu filme, e eu acho bonito quando a gente consegue, de fato, tirar uma poesia disso, né, e esse cotidiano, de fato, ser representado, né? A ideia da prostituição nunca me acuou de forma nenhuma, assim. O que me acuou foi porque logo nesse período começou a surgir muito fortemente a ideia do lugar de fala, né? E aí eu me via um homem branco, né, atuando com uma coisa que eu conhecia pouco, que era o universo da prostituição e mulheres, muitas pretas, né, e tal, e aí comecei, e isso me trouxe uma crise muito grande, um momento eu falei, cara, que legitimidade é essa, não sei o quê, e eu tive que ir entendendo, e aí meti a cara mesmo, fiquei 3 meses lá pesquisando e tal, criando esse processo de legitimação e de segurança para estar nesse lugar. Hoje, cara, se você vai nas sessões com as mulheres que participaram do filme, ou as prostitutas que assistem, eu fico muito tranquilo, porque eu acho que eu fiz um trabalho que foi legítimo, honesto, profundo. Elas falam, uma dessas falou esses dias, o filme Bruna Surfistinha não me representa, eu nunca me enxerguei naquilo ali, no seu filme eu me enxergo, sabe, uma prostituta. O filme foi exibido no Encontro Nacional das Prostitutas do Brasil, que foi feito aqui em Belo Horizonte, tinham 60 prostitutas trabalhadoras do sexo, assistiram todas o filme, todas me abraçaram, todas festejaram o filme comigo, gostaram, foi assim, e elas não têm papas na língua não, cara, elas, não vou dizer elas todas, né, mas muitas, né, são porreta, falam o que pensam e já estão
acostumado a lidar com homens, sacou? Então lido de uma forma ou outra. Eu me senti muito legitimado depois, mas assim, com esse aprofundamento. Agora, por exemplo, estou fazendo um trabalho com ciganos. Cara, tem muitos anos. Eu já viajei com ciganos, já durmo nas tendas com eles, já fui para festa de casamento, já fui para festa de santo, Santa Sara. Então, eu vou entrando, vou criando esse espaço, essa empatia, para eu conseguir realmente falar de uma coisa, de um lugar, assim. Sempre tem a falha, né? Eu brinco que tem o lugar da fala, tem o lugar da escuta, que geralmente é o lugar meu predominante no filme do Rua Guaicurus. Meu lugar foi de escuta. E entre a fala e a escuta, tem o lugar da falha também, né? Tem umas falhas de comunicação, de percepção. Eu sou impregnado por uma cultura outra, diferente da cigana. Então, às vezes, eu posso fazer julgamentos que não sejam tão claros, né? Mas eu estou ali no processo de construção de alteridade mesmo, né? Eu acho que esse é um processo que foi o que eu pensei, foi as questões mais ideológicas, assim, que me passou durante o filme Rua Guaicurus, né? Por exemplo, nunca consegui chegar, durante o processo eu trabalhei com uma pesquisadora da UFMG que era doutoranda ali da Rua Guaicurus sobre prostituição, era a tese dela, e a gente conversava muito. Eu cheguei a ler alguns livros sobre prostituição, de ativistas importantes, e sempre, tipo, a pergunta, você é a favor ou você é contra da prostituição, sabe? Até o momento que eu vi que essa pergunta não estava aí para ser respondida por mim ou não. O que a Prosmig, a Associação da Prostituta, elas querem é que tenha condições melhores de trabalho, segurança, saúde, direitos, né? Porque afinal são pessoas que trabalham ali duramente, horas do dia, e não têm o reconhecimento, pelo contrário, estão à margem e tudo mais. Então isso é o que eu acho que tem que acontecer, é o que a associação busca, não é o fim da prostituição, mas a organização disso e tudo mais. E aí, a parte disso, né, eu perguntei isso para uma prostituta e ela falou assim para mim, se a sua filha começasse a trabalhar, o que você sentiria? Eu achei que foi a pergunta mais contundente que eu recebi lá, e aí, enfim, a partir disso suscita aí pensamentos, né? Eu larguei tudo pra lá, o celular, tudo, e saí correndo. Você acredita que deu uns 6 tiros e nenhum pegou em mim? Bom dia, minha flor. Você é uma luz que brilha dentro da minha. Oi! Você é muito lindo, viu? Queria te perguntar também, que é te perguntar, né, se você tem algum recado, né, para quem for assistir o filme, né, ou para quem já assistiu, né, se você gostaria de deixar também um recado para quem estiver assistindo, né, essa entrevista também. Peço para ir assistir o filme no cinema, aproveitar até o final do mês aí, que o filme é produção nacional aí, então tem que valorizar muito o cinema nacional, que está produzindo muita coisa interessante, está falando da nossa cultura, com a nossa linguagem também, então eu convido a todos. Eu acho que o Rua Guaicurus é um filme interessante, que por mais que você goste ou não do filme, ele gera reflexão. Muita gente comentou comigo que o filme segue no dia seguinte, você vai falando, poxa vida, e aquilo, hein, e tal, porque são realidades que estão um pouco presentes no nosso cotidiano, né? Então, assim, é um filme que ele mexe com as emoções. Goste ou não, ele mexe com as emoções, ele traz uma realidade que é importante a gente conhecer e refletir sobre ela. E acho que o filme tem um papel importantíssimo para a gente superar essa visão estereotipada, né, sobre a prostituição, ou um pré-julgamento também, entender aqueles seres humanos que estão ali trabalhando, os seus desejos, os seus medos, né, as suas humanidades, né, e eu acho que o filme ele realmente supera esse olhar somente da atividade prostitutiva e entra nos afetos mesmo, né, então eu acho que esse é um grande mérito que o filme traz, que ele não julga os personagens que estão em cena, né.